A primeira coisa que se deve saber são das camadas. Bom, as camadas, elas servem para quando você vai desenhar e você errar alguma coisa, você não apagar uma parte do desenho que você não queria apagar, porque elas estão em camadas diferentes. O que você faz em uma camada não afeta a outra camada. Bom, nas camadas tem essas opções aí, é multiplicar, adicionar, e essas opções servem para dar um efeito na pintura. Por exemplo, o adicionar serve para dar luz, brilho, essas coisas. Já o multiplicar serve para dar sombra, escurecer aquele tom que você estava pintando por cima. Nos pincéis, eu gosto de usar o caneta de tinta dura para pintar, por causa que a ponta dele é fina e eu acho que o traço, o desenho fica melhor com ele. Eu também gosto de ligar a estabilidade, que é isso aí que eu tô fazendo, que vocês estão vendo. Isso serve para quando você vai pintar, o traço ficar menos tremido, fica mais bonitinho. Para colorir, eu gosto de usar esse que eu escolhi aí agora, por causa que o efeito dele na pintura fica melhor, na minha opinião. E para esfumar, eu gosto de usar o aerógrafo 60%, por causa que fica bem esfumadinho ele, e eu acho que fica mais bonito, sabe? Quando você esfuma com ele, você não precisa usar o desfoque nem nada do tipo. Eu fiz esse desenhozinho para me ensinar a vocês mais ou menos como é que usa a camada. Quando eu vou usar a camada para colorir, eu nunca coloco a camada em cima do desenho da line art, eu sempre coloco embaixo, por causa que aí eu consigo ver onde eu tô pintando sem ter que me preocupar se tá passando por cima das linhas. Eu não sei se tá dando para entender, mas eu tô me esforçando para explicar aqui para vocês. Espero que vocês estejam entendendo. Aí para pintar, eu vou lá e escolho aquele pincel que eu falei para vocês, o esse aí que eu escolhi agora. E eu vou lá e vou escolher a cor da pele. A cor da pele, eu gosto de pegar uma cor alaranjada, meio avermelhada. Aí eu coloco perto do branco e da cor da pele. Aí eu vou ajustando bonitinho pra ficar uma cor legal. Se você não tem a habilidade de, no olhômetro, assim, o tom da pele, eu sugiro que procurem uma imagem de uma pessoa normal ou de um desenho e use o conta-gotas para extrair o tom da pele. Aí agora eu vou pintar. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei outra camada para pintar os braços. Por quê? Porque quando eu vou sombrear a cabeça, aí a sombra pode pintar os braços. Só que eu não quero que pinte os braços, por causa que pode ser que a sombra que vai da cabeça pro braço não seja aonde aquela sombra tenha que ficar. Por exemplo, se eu sombrear essa parte de baixo da cabeça, a sombra vai ficar mais ou menos no ombro da bonequinha. Mas vamos supor que eu queira a sombra embaixo. Então aquela sombra no ombro não vai dar certo. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas é mais ou menos isso. Já as pernas, eu não preciso me preocupar com ficar em camada diferente dos braços, por causa que se eu for sombrear o braço, não vai pintar a perna sem que eu queira. No vídeo eu esqueci de pintar as perninhas dela, só que depois eu vou voltar e vou pintar, tá, gente? Bom, quando você vai pintar um personagem, não é muito bom você usar cores assim muito chamativas. É melhor você usar uma cor mais neutra, a não ser que, tipo, o seu estilo de desenho, ou então a cor que você queira que seja daquele personagem, seja mais viva daquele jeito. Aí você não vai conseguir usar uma cor mais escura ou uma cor mais clara, porque não vai ser do mesmo tom que você quer.
Só que aí eu recomendo você fazer uma sombra bem legalzinha assim, para parecer que é algo mais natural, por causa que cores muito vivas, muito neon, vamos dizer, não fica tão legal assim o efeito no desenho. Por exemplo, aí quando eu fui escolher a cor do vestidinho dela, eu queria um lilás. Só que se eu fosse escolher um lilás mais claro, um lilás mais escuro, não ia ficar no tom que eu queria, que é esse tom aí que tá na tela. Então eu peguei esse tom aí mesmo ele sendo mais chamativo, mais vivozinho, bonitinho. Aqui eu já pulei a pintura base de tudo. Aí agora para pintar, eu gosto de criar uma nova camada e colocar o efeito recortar, que é aquele lá que vocês viram ali. Por causa que quando eu vou pintar, só vai pintar em cima da camada que o efeito tá recortando, entre aspas, não vai pintar fora. Aí agora, para o tom de sombra, eu vou escolher um tom meio rosado, só que não tão forte. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E novamente, se vocês não conseguirem acertar no tom, é bom vocês pegarem com o conta-gotas um outro desenho como referência para ficar melhor para vocês pintarem. Aqui eu peguei depois de terminar a sombra, eu peguei o desfoque e passei o pincel do desfoque por cima assim, para ficar um esfumadinho bonitinho. Aí depois eu vou lá naqueles negócios que eu disse no início das camadas, escolho o efeito multiplicar. Aí eu diminuo um pouco a opacidade, porque o tom que eu escolhi tinha ficado muito escuro. Aí, como vocês podem ver, ficou uma sombra bonitinha assim no rostinho dela. Não ficou uma coisa muito forte, muito estranha. Ficou parecendo natural. Terminando a sombra de tudo, agora eu vou para a iluminação. Eu crio uma camada acima das outras e coloco no efeito adicionar. Para fazer o brilho dos olhos, eu gosto de colocar a camada na frente, em cima da camada das linhas da line art, por causa que aí eu posso pintar as linhas bonitinho. Eu não tô caprichando tanto no desenho, porque é só para mostrar para vocês mais ou menos os conceitos básicos. Isso não é um vídeo de ensinar a desenhar, é um vídeo de dicas de desenho. Aí eu faço as luzinhas bonitinhas e depois eu crio camadas em cima de cada, por exemplo, do vestido, da pele, do cabelo, para iluminar aquelas partes especificamente. Agora eu vou ensinar vocês como fazer um esboço, assim, mais ou menos. No esboço, você não precisa se esforçar tanto para ficar bom, vamos dizer assim. Você só desenha, por exemplo, eu quero o meu personagem de frente, olhando para cima, com os braços cruzados. Você não precisa fazer uma coisa tão caprichada assim, é só você, vamos dizer, desenhar mais ou menos o que você quer, como eu tô fazendo aí. Eu faço o círculo da cabeça, nada muito perfeito. Depois eu puxo pro queixo. Aí a personagem é pra estar de frente, só que eu não capricho tanto assim no esboço, por causa que depois, quando eu passar por cima, eu vou saber mais ou menos onde fica cada coisa. É importante também você conhecer um pouco sobre a anatomia humana ou dos desenhos que você for desenhar. Se você for desenhar um cavalo ou um peixe, é bom que você conheça a anatomia do que você está desenhando, por causa que aí, quando você for desenhar, você não vai precisar ficar se matando tentando desenhar aquilo um monte de vezes. Umas dicas também que eu posso dar é use sempre referências, por causa que, por exemplo, mão, pé, cabeça, se você não sabe desenhar, você não vai conseguir desenhar sozinho. Então, você tem uma imagem ali para você olhar e tentar fazer igual ou para você passar por cima, não é ruim. É até bom, por causa que aí, depois de um tempo, você vai conseguir fazer aquilo sozinho. Olhos, por exemplo. Se você não sabe desenhar olhos, você não precisa
ficar se matando tentando fazer uma coisa que você não sabe. Se você não sabe, você vê um desenho de alguém que sabe, de alguém que fez bonito, um desenho que você goste, para você tentar fazer igual, por causa que quando você tenta, entre aspas, copiar um desenho que você goste, você aprende a desenhar daquele jeito, vamos colocar assim. Aí você vai pegando prática de desenhar naquele estilo e o estilo que você queria desenhar acaba virando o seu estilo. Entenderam? Agora eu vou colocar aqui algumas dicas sem que eu esteja mostrando o desenho. Bom, a primeira dica é a dedicação. Não adianta nada você desenhar uma vez por mês e querer que o seu desenho melhore da próxima vez que você for desenhar, por causa que não vai melhorar. Eu, por exemplo, não tenho tempo para desenhar todos os dias, mas nos dias que eu desenho, que eu tenho tempo, eu procuro melhorar, sabe? Quando eu tenho tempo, assim, eu desenho, rabisco no caderno, rabisco em agenda. Eu tento sempre ficar rabiscando, por causa que quando você rabisca, inconscientemente você melhora o seu traço. Não adianta nada você querer desenhar bem no seu primeiro desenho, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no 30º desenho, sei lá se é assim que fala. Você não vai desenhar bem assim do nada. Você precisa treinar anatomia, você precisa treinar rosto de frente, de lado, olhos, ver desenho e tentar copiar. Você precisa treinar os seus desenhos. Essas dicas se parecem muito com a dica do treino. Você precisa treinar, como eu falei, você precisa rabiscar, você precisa, sei lá, pega um desenho e tenta passar por cima, pega um desenho que você goste e tenta copiar. Copiar quando você está aprendendo não é ruim. Você só não pode pegar aquele desenho e publicar em algum lugar ou mostrar para alguém como se fosse seu. Agora você tentar passar por cima, cobrir com lápis, fazer um desenho por cima de outro que não seja seu, isso não é copiar, isso é aprender. A próxima dica é use referências. Não é vergonha você ir lá no Google e pesquisar como se desenha mão ou pé, o cabelo. Não é vergonha você não saber desenhar algo ou ter que olhar um desenho antigo para você redesenhar aquela coisa que você quer desenhar. Isso não é vergonha, mesmo com seu amigo perto ou com alguém. Você mostrar que desenha bem é você desenhar bem, não é você não olhar para conseguir desenhar. Então foi isso, gente. Essas foram as dicas desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo pelos 300 inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Vocês são demais, vocês são incríveis. A gente bateu 300 inscritos muito rápido. Eu agradeço demais vocês por gostarem dos meus vídeos, por gostarem do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo.